O Arthur Toqueto, ele até mandou para mim como pronuncia, gente. Olha que bacana. Ele já está aqui nos bastidores. É com ele que nós vamos conversar sobre o lançamento do acervo. Olha que importante isso. Do Instituto Memória e Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E, na sequência, a gente tem Sérgio Honres. Ele vai entrevistar hoje o representante da Carta Magna da Umbanda no Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Jaraguá do Sul, o professor José Aparecido Félix. Também teremos a coluna Encrenca, com Sérgio Cardoso. Teremos a coluna Elabora, com Thaís Lapa. E teremos aquele tão esperado sorteio que um leitor ou uma leitora amiga super sortudo vai ganhar o livro de lançamento, gente. O Nelson Rolim vai estar lançando neste sábado, dia 21 de junho, lá na Desterrados, o livro sobre Carlos Marighella, um comunista brasileiro. E esse livro já vai estar sendo sorteado hoje. Sentiu o carinho da Editora Insular para com todos e todas que participam das nossas campanhas solidárias que mantêm e fazem crescer o Portal do Zacato? Pois é esse livro que nós vamos estar sorteando hoje. Depois que acaba o JTT, Sofia Andrade está vindo aí com o Mural da Manhã. O Mural da Manhã que vai tratar, gente, olha só, da questão dos imigrantes em Portugal. Super importante isso. Minha filha esteve alguns meses estudando lá e ela sentiu, gente, imagina, uma mulher branca de olhinho claro, imaginem, só imaginem. Então, a Sofia Andrade vai estar entrevistando o Pedro Prola, ele que é jurista brasileiro e reside lá em Portugal, sobre o tema dos ataques aos imigrantes. E hoje é segunda-feira, teremos também do Rio ao Mar. Deixa eu colocar aqui para vocês a arte do programa da Thalie Feldglaser. Hoje, às 19 horas, Irã impõe limites a Israel. A Federação Israelita do Rio tenta censurar estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro por artes pró-Palestina. Esse é o tema de Thalie Feldglaser hoje no programa Do Rio ao Mar. Convido quem não conhece ainda a conhecer, porque é sempre um tema tratado com profundidade e muito conhecimento de causa. Bem, já falei e agora tá na hora. Hoje eu puxei Lino Pérez, livro de poesias, também editado pela Editora Insular. Olha aqui o selinho da Insular. E, gente, é um livro muito bonito. Ele todo é muito bonito, foi difícil, mas eu resolvi escolher a poesia que dá nome ao livro. Vamos lá, para inspirar a nossa semana. Tenho trafegado entre ardências e medos, navegado entre cânticos e gritos de dor, caminhado em tapetes e espinhos, cavalgado terras distantes, morto em orgasmos e impotências, desistido tantas vezes e de novo tentado, visto corpos queimados de prazer e vício, atravessado campos de lírios e mortes. Tenho viajado até as estrelas e abismos, deixado de ser na busca de ser, sido angustiosamente útil e descoberto inutilidades, vibrado por algumas alegrias e me mortificado. Tenho dançado entre fogos e depois gelado, carregado tanta coisa e nada, mais me abandonado e tudo ocorrer. Amado, odiado, cansado de recomeçar, estado obscurecido, mas com manhãs cheias de esperança. Duplo inteiro. Lino Pérez. Obrigada, Lino, pela sua poesia. É ela que vai nos inspirar nessa manhã para mais uma edição do Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras aqui no Portal do Zacato. Sofia, seguimos com o nosso coletivo? Muito bom dia, Arthur Toqueto.
Muito bom dia, Rosângela. Bom dia à equipe e aos espectadores do Desacato. Pelo teu jeitinho, eu ainda errei na pronúncia. Ah, não, tá certa, é isso mesmo. É isso Toqueto. mesmo, é Ah, isso mesmo. então tá. Olha só. Tudo bem por aí, Arthur? Você nos fala de que bairro de Florianópolis? Tudo ótimo. Na verdade, eu não falo de Florianópolis, eu falo de São José, Olha bairro só. Nossa Senhora do Rosário, aí depois da BR. Muito bom. Na semana passada a gente começou. Não, minto. A semana passada a gente não começou. Na quinta-feira a gente falou sobre a greve dos municipários aí de São José. Então, e hoje a Sim. gente fala com o Arthur, que está lá em São José. Bacana. Arthur, então, gente, esse tema, ele agora ele criou ele está com um contexto de pano de fundo que é muito importante que a gente fale sobre ele. O Arthur Toqueto, ele é estudante de graduação em UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, e ex-bolsista do grupo de trabalho Acervo do Instituto Memória e Direitos Humanos da UFSC, trabalhando nas medidas de preservação e disponibilização do fundo da coleção durante o ano de 2022. Ou seja, o Arthur esteve aí mergulhado aí nessas informações que falam da nossa história. E nós estamos aqui porque o Comitê Catarinense Pró Memória dos Mortos e Desaparecidos Políticos vai estar lançando essa semana, gente, quarta-feira, dia 18 de junho, às 9 horas, está lançando esse acervo. Vai ser. Então, peraí. Deixa eu voltar aqui para o meu roteiro que eu já me perdi. Então, mas todo esse lançamento está acontecendo num período em que a comunidade universitária e os movimentos sociais e políticos de Florianópolis estão altamente mobilizados pela temática da mudança do nome da sede campus da Universidade Federal de Santa Catarina. Todo esse movimento que problematizou a retirada do nome do ex-reitor, do ex-reitor, isso, que colaborou com o regime militar, atuou como informante e criou dentro da universidade um ambiente de medo e perseguição, reitera a importância do lançamento deste acervo Memória e Direitos Humanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Arthur, vamos começar a falar aí desse acervo. O que ele contém? Onde ele vai ficar localizado? E é possível, ele vai ter um espaço físico e um espaço virtual. O que vai conter esse acervo? E como foi, você que fez parte desse processo, organizar essas informações que contam tanto da nossa história, de uma parte da história que muitos querem esquecer, que uma parte da população insiste em negar, mas que para nós é essencial que seja resgatada. Muito obrigado pelo convite. E para começar, eu acho que a gente pode falar um pouco do acervo, né? Esse acervo, ele é a segunda recomendação da Comissão Memória e Verdade da UFSC, que foi finalizada em 2018. E ele tem como objetivo principal, o seu primeiro objetivo principal, seria reunir as documentações dessa comissão, né? Mas posteriormente ele foi agregando novas documentações, né, novos acervos, novas coleções, inclusive aquelas que estavam sob a guarda do que era o Memorial de Direitos Humanos do Laboratório de Sociologia do Trabalho da UFSC, o LASTRO, e a coleção que está sendo lançada agora essa semana, ela é parte dessas novas documentações que também foram doadas para compor o acervo, né? Essa coleção diz respeito, então, à documentação reunida pelo Comitê Catarinense para a Memória dos Mortos e Desaparecidos Políticos, que era comandado pela Derlei Catarina de Luca, uma militante histórica do movimento estudantil e também na luta contra a ditadura e pela redemocratização do país, né? E ele reúne muitas coisas, né? Reúne cartas de familiares, reúne documentos da repressão. Então, por exemplo, você vai conseguir achar lá
a documentação do SNI a respeito do Congresso de Biúna, da UNE, né, da repressão, a relação dos presos. Você vai conseguir encontrar documentos relacionados aos desaparecidos, também da repressão ditatorial, né, documentos de espionagem das organizações de esquerda e de resistência, mas também documentações do próprio comitê e que registram a luta pela redemocratização do país, por reparação, por encontrar os corpos dos desaparecidos políticos, né? Então, toda essa luta também ela foi documentada e está documentada nessa coleção que vai ser lançada. E onde ele pode ser encontrado, né? Esse acervo, ele é físico, né? Então, ele está todo organizado em caixas na Sala Saramago, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC, né? Também no Campus Trindade, né? E ele pode ser acessado localmente, mas também esse lançamento ele diz respeito ao lançamento digital, né? Então, esse vai ser o lançamento dessa coleção já totalmente descrita, organizada e separada por temas, né? Com todo esse trabalho de organização e digitalização, que é justamente para que pessoas que estejam interessadas em pesquisar, que estejam interessadas em aprender mais, elas possam aí ter esse acesso do país inteiro, né? Não é incrível, Arthur, que esse lançamento aconteça no atual contexto em que a Universidade Federal de Santa Catarina faz a discussão sobre rever o nome de um ex-reitor que justamente compactuou com as atrocidades do regime militar que viveu no nosso país? Com certeza, na verdade é uma coincidência histórica, né, muito impressionante, assim, e está no meio de um debate que foi suscitado e que é muito pertinente, né, que evidencia as disputas que existem no nosso país pela memória. A gente vê um país, né, que teve a sua redemocratização muito pautada pelo esquecimento, né? Por um movimento assim de tentar varrer as coisas para baixo do tapete, né? É um país que a justiça de transição e que a verdade ela foi estabelecida muito tarde. Então, essa parte da sociedade, né? Essas instituições, muitas vezes, que optaram pelo esquecimento, elas se incomodam com a lembrança, né? Porque a lembrança ela é incômoda, a lembrança ela suscita uma reflexão, a lembrança do que aconteceu, ela, acima de tudo, ela permite com que a sociedade, com que os pesquisadores e a sociedade em geral, ela possa debater e ela possa realmente mudar a sua percepção, mudar suas atitudes, né? E agir no sentido de superar as mazelas que são herdadas da ditadura, né? Então, bom, a gente sabe, o nosso país ele vive muitos ciclos de violência que são históricos e que continuam até hoje, né? Assim, herdados da ditadura, nós temos uma estrutura de Estado que muitas vezes ainda é muito autoritária, né? Nós temos a violência policial que está sempre aí. Então, pensar a memória é pensar também que a sociedade, lembrando, ela vai poder refletir sobre o seu presente e agir também sobre o futuro de uma forma mais consciente, né? Então, lógico, esse debate é extremamente importante e nós vemos aí também na mudança do nome do campus, que é uma coisa que assim, parece simples, né? Parece simples. Vamos mudar o nome do campus. Parece que não tem assim um sentido maior.
mas na verdade tem. Tem pelo debate, tem por chamar a atenção a esses problemas, né? E tem porque é um começo e é um gesto de boa vontade pela justiça, né? Pelo estabelecimento da verdade, por uma política de memória e uma ação de justiça pelo que ocorreu dentro do nosso campus e no país inteiro, logicamente. Né? Arthur, eu vou dividir aqui com a nossa audiência a divulgação do lançamento, que justamente resgata uma foto da Derlei Catarina de Luca, que eu tive a alegria e o prazer de conhecê-la. Ela que nos visitou tantas vezes quando a cooperativa teve sua primeira sede lá no Saco dos Limões, e Derlei passou algumas tardes conosco lá, conversando, nos ensinando, e, enfim. Então, tá a foto dela aqui, bem jovem, e o evento tá lá no Instagram, então, né, a programação, depois a gente fala mais sobre a programação, mas eu queria muito mostrar para vocês a imagem da Derlei, né, dessa militante que simboliza as mulheres que fizeram parte dessa luta, que foram tantas, né, e junto com elas veio uma parte mais pesada, que é essa questão que ela teve, inclusive, um filho durante, né? E ela perdeu contato com esse filho durante muito tempo por conta da militância política dela. Então, Derlei Catarina de Luca, presente. Arthur, então, eu queria que você falasse, assim, me deu uma certa curiosidade quando você citou que esses documentos e essas informações elas estavam espalhadas também dentro do próprio campus da Universidade Federal de Santa Catarina. E agora elas estão centralizadas nesse acervo? Pode-se dizer isso ou eu estou exagerando? De certa forma, tem algumas que sim e outras que não, né? Tem documentações, por exemplo, inclusive aquelas que dizem respeito ao Ferreira Lima, né, o ex-reitor, muitas estão no arquivo central da UFSC, né? Inclusive, agora, se eu não me engano, elas foram finalmente digitalizadas. Outras também estão no nosso acervo, né? Mas o acervo ele centralizou muitas documentações, principalmente cópias, né? Relacionadas à repressão em Santa Catarina, né? E no sul do país como um todo. Então, a Derlei e o comitê, né? Eles fizeram um trabalho muito intenso de ir até o Arquivo do Paraná, né? Que era onde estavam concentrados aí os arquivos da repressão do Sul. E ela pôde fazer cópias e disponibilizar, reunir nessas caixas, né? Uma documentação riquíssima a respeito da repressão, né? Também temos, sim, documentos da UFSC, sim. Inclusive documentos de espionagem e tudo mais, nas nossas caixas. Eu não vou saber dizer se elas estão dentro dessa coleção em particular ou não, mas eu sei que eles estão disponíveis, fisicamente, né? Mas ele herdou, sim, as documentações relacionadas, boa parte, à Comissão Memória e Verdade. E uma questão que eu percebi aqui pelo site do acervo é que essa é uma obra, como todo acervo, uma obra em construção, né? Todas as pessoas que tiverem fotos, documentos, qualquer peça que ache pertinente pode estar encaminhando para o acervo, não é mesmo? Pode sim. O acervo, inclusive, ele tem um e-mail próprio, né? Que é justamente para isso, que é acervo.imdh@contato.ufsc.br, na qual pode-se entrar em contato tanto para essas contribuições documentais, né? Mas inclusive para pessoas que queiram conhecer, que queiram visitar. E é sempre muito bem-vindo, sim. Uma curiosidade, existem materiais audiovisuais dentro desse acervo, Arthur?
Sim, existem. Eles também estão disponíveis no nosso site. Nós temos vários documentários, vídeos, sobre tanto o golpe militar no Brasil, as lutas sociais, políticas também no Brasil, na América Latina como um todo. É um material muito rico, assim. Inclusive, quando eu trabalhava aí no acervo, né? Esse era uma das partes mais acessadas assim do nosso site. E que também é muito importante, porque é, um, é uma forma também das pessoas acessarem, né? Muitos estudantes acessam, estudantes de escola também, né? Sim, nós temos acervos, inclusive também temos um acervo de depoimentos da Comissão Memória e Verdade, né? De depoimentos gravados, né? E de vídeos da própria fundação, do IMDH, e outros vídeos da própria comissão também, né? Deixa eu dar aqui bom dia pro Cesário Oliveira, pro Antônio Luiz Miralles, para Vânia Mourão. Muito bom dia. Vânia Mourão fala de bom dia, Brasil, boa tarde. A Vânia já está nos acompanhando de Portugal. Bom dia, Vânia. Hoje temos a pauta sobre os imigrantes lá em Portugal e a Vânia já está acompanhando. Muito bom dia. A gente tem uma audiência, é interessante essas questões, muito importante em Porto. Obrigada, Vânia. Em Portugal, Vânia, e em Angola, na África. Nós temos dois focos de audiência importantes fora do Brasil. Nós temos diversos, mas eles se destacam. Arthur, a gente está nesse. Nós estamos vivendo na conjuntura do nosso país aí o julgamento, né, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. E a tentativa de golpe está intimamente relacionada com esse nosso passado mal resolvido, digamos assim, né? Em que a gente tentou simplificar a resolução e parece que quando a gente tenta pular etapas, a gente volta, não adianta. A história nos faz voltar. Você, como um bom historiador, sabe disso, né, Arthur? A história, quando ela fica mal resolvida, ela volta para a gente reviver aquele momento, para deixar a situação. E esse acervo nos fala de informação, nos conta, nos fala dessa nossa história, dessa época importantíssima da nossa história, mas que, infelizmente, nós vivemos um tempo em que parece que a história está tentando, sofre esse processo essa tentativa de ser reescrita. E isso não é novo. Eu acho que desde as primeiras edições de um livro chamado Bíblia, que se tenta reescrever o passado, né? Então, como historiador, Arthur, eu queria que você falasse dessa sua experiência, porque a gente fica assistindo assim meio atônito quando atônita no meu caso, quando a gente vê que fatos passam por uma reinterpretação em que ele é virado do avesso, em que as coisas perdem completamente o seu sentido e o seu significado real, verdadeiro, científico, histórico. E eu acho que acervos nos falam sobre isso, mas a gente vive num país que também não tem essa cultura de estar pesquisando, de estar frequentando museus e estar frequentando, buscando acervos para se informar, para que a gente não caia nesses riscos, né? Então, como que esse acervo, como você imagina que ele vai estar entrando na rotina da Universidade Federal de Santa Catarina, uma universidade que nesse momento está rediscutindo o nome do seu campus para tirar o nome de uma pessoa que colaborou com o regime militar? Como esse acervo vai estar podendo contribuir com a Grande Florianópolis, com o estado de Santa Catarina, um estado onde o fascismo está instalado e a gente sabe os riscos dessa linha de pensamento. Então, como você imagina, Arthur, esse acervo contribuindo para esse momento histórico que a gente vive? Olha, é uma boa pergunta. Assim, a memória ela tem essas armadilhas, né? A memória social ela muda
E ela é, assim, tem um caráter absolutamente político, né? E por isso ela é disputada. Eu acho que o papel do acervo e o protagonismo social que ele tem é justamente nesse sentido, né? Nesse sentido de estabelecer a verdade histórica, em primeiro lugar, e possibilitar, como uma ferramenta, essa disputa pela memória. Eu acho que ele já entrou, inclusive, na rotina da universidade, né? Inclusive nessa própria discussão do nome do campus, né? Muitas pessoas que estão ali por trás e realizando a argumentação, o corpus documental que está por trás da fundamentação pelo nome, né? Foi reunido pela comissão e a comissão ela está dentro aí do nosso acervo, né? Eu acredito que é um passo muito importante, assim, como uma ferramenta, né? Por exemplo, também os vídeos, os documentários que estão disponíveis, né? A própria visibilidade da história da Derlei, por exemplo. Eu acho que o estabelecimento dessa verdade, por si só, ele já é algo muito, 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 muito importante, né? E eu acredito que seria necessário agora também intensificar o máximo possível todas as políticas de memória que possam ser feitas, né? Não só com relação à mudança do nome, mas também com relação realmente a políticas públicas, né? Ligadas à educação, também à imprensa, né? Que possam dar essa visibilidade, né? E para disputar essa memória, né? Eu acredito, inclusive, que o trabalho desse portal também é algo muito importante nesse sentido, assim, né? Correto. E assim, assim, como você falou, né? Você fica atônita, né? E eu acho que essa é uma angústia que todos nós também compartilhamos, né? Enquanto eu trabalhava no acervo, né? Nós tínhamos aí muita fé no sentido político desse trabalho, né? De disputa pela memória e de lutar por esse apreço aos direitos humanos e à democracia, né? E nós víamos um contexto de um governo, de um Estado que muitas vezes se chocava contra nós, né? Então, eu acho que, acima de tudo, a alma desse trabalho, a alma desse acervo é a resistência, né? Foi um trabalho de resistência, assim, de uma perseverança e de uma perseverança também herdada do trabalho do comitê, do trabalho da Derlei, e que essa perseverança, né, essa resistência é a chave para que a gente possa seguir com esse trabalho e avançar. Bonita essa frase. A alma desse acervo é a resistência. Muito bonita. Arthur. E, Arthur, vamos só reforçar o convite, então, para a nossa audiência acompanhar e prestigiar e que a Lúcia esteja bem boazinha na quarta-feira para participar aí dessa mesa de lançamento? Sim. Então, o lançamento ele vai ser feito. Ele vai se dar no dia 18/6, né? Então, essa quarta-feira, às 9h, no auditório E do CFH, né? Do Bloco E, que é aquele prédio grande cinza, né? Que tem aquele prédio novo do CFH. Às 9h vai começar, né? E vai contar com a presença, né? Na mesa de abertura.
Ó, eu vou te ajudar. Aqui a gente está com a programação aqui aberta, ó, da Lúcia Hager, do Fernando Pontes, professor aposentado da UFSC, membro do MDH, e o Luiz Felipe Paiva, representante do MDH e do GT do Acervo. O Luiz Felipe, inclusive, foi meu colega, né? Trabalhou junto comigo na construção do acervo e depois, né? Trabalhou junto conosco. Com certeza, essas falas todas elas vão ser muito importantes, né? Vão trazer reflexões muito interessantes a respeito da temática, né? Também teremos também do coletivo, né? Memória, Verdade e Justiça, da Derlei de Luca. Vai participar da mesa a Júlia Andrade, que não está aí, mas ela vai participar. Além da mesa de abertura, né, nós vamos ter aí, às 9h30, então, o compartilhamento dos resultados do tratamento do acervo, né? Então, a gente vai falar de todo esse trabalho de preservação, porque também tem isso, né? Cada documento ali foi limpo por nós, né? Foi limpo, organizado em pastas, né? Nós fizemos todo o levantamento do que tinha, foi digitalizado ali também em parceria com o setor de microfilmagem do Arquivo Central da UFSC, para depois ele ser colocado no site, né? Então, todo esse trabalho ele também vai ser compartilhado por nós às 9h30, pela Graziella, que é a professora coordenadora do GT, né? E por mim, que também vou compartilhar um pouco da minha experiência. E às 10h10 nós vamos ter aí a presença ilustre e dos filhos de presos políticos e dos desaparecidos políticos, e também de uma ex-presa política, né, a Marlene Socas, junto do Arlindo Costa, que é filho do Lucindo Costa, e do João Paulo Wright, que é filho do Paulo Stuart Wright, que inclusive também a documentação dele também está no nosso acervo, né? A Sofia está me contando aqui no chat um fato importante que vai contextualizar essa semana também na Universidade Federal de Santa Catarina, Arthur, que na terça-feira tem nova sessão do Conselho Universitário sobre a mudança do nome do campus. Então, na terça, às 14h, vai ter prosseguimento aí a discussão da alteração do nome do campus. E na quarta, lançamento do acervo. Gente, temos uma semana intensa por Memória, Verdade e Justiça na Universidade Federal de Santa Catarina essa semana. Arthur, queria agradecer muito a sua presença. Esse tema é precioso, o Portal Desacato, tão precioso que nós estamos organizando um seminário mês que vem. Eu te convido para participar do seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina. E esse é exatamente sobre isso, né? Se a gente não discutir muito bem essa história, ela volta a se repetir. E eu queria dizer que eu queria anunciar aqui para a nossa audiência, queria te pedir um momentinho, porque realmente o nosso portal, gente, ele está fora do ar, porque ele foi hackeado. Então, é o que diz a nossa diretora-geral de jornalismo, Thali Feld Glaser. Desculpe os transtornos, a guerra mundial está em curso. Então, voltaremos ao ar assim que possível, tá? Não é nada que a gente possa... Estamos tentando aí resolver essa situação. Então, Arthur, te desejo aí uma ótima semana. Sei que os últimos preparativos sempre tem aquele correzinho final, né? Desejo sorte aí, que tudo ocorra bem, que a Lúcia melhore e possa participar desse evento, depois que ela trabalhou tanto por isso, e que tenhamos um processo bem interessante nessa semana na universidade, né? Em que muitas pessoas, colocando esse tema em pauta, eu acho que isso é o mais importante. Está se falando muito, e isso é muito importante, porque o silêncio, ele não ajuda em nada. Sorte aí, Arthur. Bom evento para você. Muito obrigado. Estamos na luta aí, na resistência, e vamos para cima. Vamos para cima. Sofia, enquanto o Sérgio Honres aguarda o seu entrevistado entrar, vamos fazer o sorteio do leitor e leitora amiga da semana? E aí depois a gente já passa? Valeu. Tchau, Arthur. Sorte aí.
Tchau, muito obrigado. Então,